Oi pessoal, estou de volta com a terceira parte do vídeo. Acredito que agora eu consigo finalizar. Então eu estava falando de como Javé trabalha, como que é o modus operandi dele, dentro daquilo que eu estou estudando, pesquisando a revelação cósmica. Então primeiro ele criou o judaísmo, né? Ele criou conforme a religião vai se desenrolando e vão aparecendo problemas, porque tudo aquilo que ele cria não tem perfeição, é uma criação problemática. E quando começam a acontecer os problemas, ele aparece daí para uma nova pessoa, para um novo representante dele, vamos dizer assim, e cria uma nova. Aí ele criou o cristianismo. Então, Jesus veio representando Javé. Apesar de, no contexto histórico, a princípio ele não entender exatamente quais eram as intenções desse ser, né, ele veio representando. Mas Javé queria que ele fosse um guerreiro romano, e que ele viesse para fazer guerras, para fazer lutas, para não importasse aquilo que ele tivesse que fazer em termos de carnificina. E só que Jesus, ele tinha e tem o diferencial de ter existido aqui na pele, na carne humana. E a escolha que Javé fez também foi de um ser aprimorado. Quando vocês puderem estudar, e é o que eu também estou estudando, vocês vão ter um pouco mais desse entendimento. Jesus, um ser muito diferenciado, veio aqui para representá-lo, mas quando estava aqui na carne, vivenciando a vida humana, ele não conseguiu cumprir com aquele roteiro que havia sido preparado para ele. Tanto que ele teve, muitas vezes, esse ser que era intitulado Deus, chamava Jesus, ou os anjos de Javé chamavam Jesus e diziam: você não está cumprindo aquilo que foi combinado antes do seu nascimento. Então, ele era ameaçado, ele era, muitas vezes, sofria vários tipos de punição, mas mesmo assim ele não conseguia cumprir aquilo, porque ele estava envolvido emocionalmente, diferente de Javé, que não tem essa questão do envolvimento emocional. Então ele não conseguia fazer e cumprir com aquela agenda. Por isso que ele se permitiu ir para o Calvário, ser condenado à morte e contrariando totalmente aquilo que ele havia vindo fazer, né? Mas que quando ele estava aqui, ele não conseguiu. Porque Jesus foi um dos maiores mestres que passou aqui pela Terra com um nível de evolução muito grande. Então ele não conseguiu cumprir e preferiu a morte. Certo, pessoal? Voltando um pouquinho no tempo, o acontecido que as religiões, né, principalmente a católica, cultuam, que é o fato de Maria ter sido inseminada por um anjo virgem, né, Maria Imaculada, é uma dessas situações que esse ser Javé fez acontecer, né, que quando a gente está dentro do contexto religioso ali, a gente acaba não percebendo, mas ele escolheu Maria também por causa da sua linhagem, né, do seu DNA melhorado, vamos dizer assim, e simplesmente o anjo apareceu para uma jovem de 15 anos que estava prometida já em casamento para o seu esposo, e foi avisada de que ela gestaria
aquele que seria o Salvador. Então ela não teve opção nenhuma de escolha, de dizer se ela queria ou se ela não queria. Ela teve que se explicar com seu esposo, eles não tinham ainda relações sexuais, e ela teve que dizer que um anjo de Deus tinha vindo e que ela, a partir daquele momento, estaria gestando o Salvador. E seu esposo teve que lidar com muita dificuldade, mas conforme a gestação foi acontecendo e depois o nascimento, o seu esposo, né, José, pôde ter essa experiência de que não era um ser comum, que era um ser dotado de vários potenciais e poderes, né, que é o ser Jesus. Então, eu voltei aí no tempo para mostrar como que esse ser age. E a mesma coisa ele fez com Zacarias e Isabel. Isabel também já era uma mulher idosa para ser mãe, e um dos anjos de Javé veio e falou para ela que ela também seria mãe. Mas ela contestou aquilo, ela disse que ela não... ela ficou assustada, né? Porque ela já tinha uma idade avançada e ela não tinha mais esse interesse. Mas, enfim, aconteceu a mesma coisa com ela, e ela também viria a gestar um ser muito especial, João, que seria amigo de Jesus. Mas quando Zacarias tentou contestar, né, porque o anjo apareceu para Zacarias também, e ele contestou. Ele disse: mas como? A minha mulher e eu, nós já somos idosos, nós nem nos relacionamos mais. Como que pode isso? Mas o anjo não quis nem saber, porque eles agem dessa forma, o modus operandi dele é assim. Ele pegou e disse: você está contestando aquilo que Deus mandou fazer? Então você vai ficar mudo. Você só vai voltar a falar quando o seu filho nascer. E Zacarias, né, que é uma figura muito conhecida, né, dentro da Bíblia, ficou mudo, recebendo uma punição, né, e foi ameaçado e teve que aceitar que a sua esposa também estava grávida, sem ser através do método tradicional, e que ele teria que ficar mudo, né, até o nascimento dessa criança. Então esse é o modus operandi do ser Javé. Voltando aqui para a nossa atualidade, depois da queda do cristianismo, ele criou o islamismo, que hoje a gente vê o resultado, né, também disso, uma religião com muitos problemas, com muitas situações muito problemáticas, causando muitas guerras, muita dor. Então, mais uma vez, ele se apresentou e criou o islamismo, sempre da mesma forma. Eu sou o Senhor e teu Deus, você vai criar em meu nome a tal religião. Voltando agora para a nossa atualidade, há alguns anos atrás, vendo a derrocada do islamismo, e sempre que esse ser se apresenta, ele diz assim, que aquelas religiões de antes são erradas, e que a nova, ele joga dessa forma, uma forma suja, né? O jogo dele é assim. Ele jogou o cristianismo contra o judaísmo e depois o islamismo contra o cristianismo. Quando uma religião não dá certo, ele aparece novamente e tenta criar uma nova. E ele se apresentou para o Rogério, para o Jean Valjean, com a mesma conversa, dizendo que eu sou o Deus único existente nos universos, o Deus e teu Senhor, e você vai criar uma nova religião. Só que dessa vez ele encontrou com uma pessoa que já tinha conhecimento, uma pessoa da atualidade, né, com muito conhecimento, que quando teve noção
de com quem ele estava falando, essa pessoa disse não e não aceitou. E começou a ter uma briga muito grande com esse ser. Só que ao mesmo tempo em que ele brigava com esse ser, ele tentou explicar para esse ser, se é que é possível dizer assim, porque esse ser, ele está adoecido, ele é um ser que, como que eu posso explicar para vocês? Ele vive num universo paralelo ao nosso. Ele não vive no céu, ele não vive num paraíso, ele vive num universo paralelo ao nosso, que foi aonde ele conseguiu ficar com o seu corpo, né? E esse lugar onde ele sobrevive com as emanações que nós, seres humanos, fabricamos, que nós criamos dentro daquilo que nós conseguimos fazer dentro da nossa sobrevivência, o nosso amor, o nosso carinho, a caridade, todos os nossos sentimentos bons acabam emanando uma substância que faz com que esse ser, que se a gente pudesse dizer, está numa UTI, né? É um ser caído, a gente pode dizer assim, e que sobrevive ainda com a caridade, que eu posso dizer dessa forma, que nós temos para com ele. Involuntária, sim, porque a gente, não sabendo da história, a gente acaba agindo involuntariamente. Mas esse ser depende totalmente daquilo que nós fazemos. E hoje ele tem uma espécie de relacionamento, de conversa com o Rogério, e é desse relacionamento com esse ser, que é um dos que narram livros para ele. Parece tudo muito louco isso, mas é dessa forma que acontece. Eu vou parar mais uma vez o vídeo e daí eu vou continuar, pessoal, para tentar encerrar, ok?